Olha, essa questão aqui é fácil, hein? Tenta resolver aí. Se lanchei morango e almocei abacaxi, então jantei abacate, frango, melancia ou couve? Qual que seria a resposta correta dessa questão de raciocínio lógico? Tenta resolver aí. E para você que não me conhece, muito prazer, eu sou o professor Romeu. Eu trago aqui diariamente conteúdo de raciocínio lógico, ok? E se você não quiser ficar de fora de nenhum desafio novo que eu posto todos os dias, clique agora mesmo no botão se inscrever aí embaixo do vídeo. Assim você não vai perder nenhum conteúdo novo. E já aproveita e deixa o seu like aí, o seu joinha no vídeo, porque assim eu vou saber que você está curtindo esse conteúdo aqui e só assim eu vou continuar trazendo, beleza? Pessoal, esse é o momento do vídeo onde você pausa aqui o vídeo para tentar resolver a questão. Então você dá um pause aí, tenta verificar um raciocínio, um pensamento aí para chegar numa resposta, ou até mesmo chuta, beleza? E coloca embaixo nos comentários qual que foi essa sua lógica de pensamento. E aí para você, ó, que já pausou, já tentou resolver, verifica aí se você vai acertar ou não essa questão, ó. Se lanchei morango e almocei abacaxi, como que eu vou saber o que eu jantei? Pessoal, essa questão aqui, ó, embora ela pareça aí não ser muito lógica, tem um raciocínio atrás, beleza? E esse raciocínio pode estar, ó, a partir dos seguintes fatores, certo? Ó, número de letras da palavra, pode estar relacionado também, ó, a nossas vogais aí do alfabeto, certo? Ó, você já vai entender, para você que nunca viu um vídeo desse, você já vai entender como funciona. Ou pode estar relacionado às consoantes, certo? Ó, consoantes do nosso alfabeto. E, pessoal, se a gente for verificar, ó, pelas essas consoantes, assim, ó, que eu falei por último, como que seria a maneira que a gente calcularia aqui a nossa questão, certo? Como que a gente vai descobrir a nossa lógica, ó? Eu vou contar quantas consoantes tem, ó, em lanchei, certo? E em morango. Eu vou fazer a mesma coisa, ó, para almocei e abacaxi, certo? Ó, porque o nosso padrão, pessoal, tá nesses pares aqui de palavras e nesse segundo par aqui, ó, almocei e abacaxi. Se a gente verifica então as consoantes, ó, eu vou ter o seguinte, eu vou até pegar uma caneta de outra cor aqui, ó, para não confundir você, ó. Consoantes, eu vou marcar aqui, ó, de azul, certo? Ó, eu vou ter o seguinte, ó, vou ter o L, vou ter o N, vou ter o C e vou ter o H, beleza? Ó, de consoantes aí. Quantas consoantes eu tenho em lancheio? Eu tenho 4 consoantes. E em morango, pessoal, ó, morango eu vou ter o M, eu vou ter o R, beleza? Eu vou ter o N e vou ter o G. Opa, eu tenho 4 consoantes em morango também. Aqui a gente poderia identificar um padrão, certo? Ó, o número de consoantes de lanchei, certo? É o número de consoantes do que eu lanchei aqui, que no caso é o morango. Só que tem que seguir o mesmo padrão, pessoal, para almocei e abacaxi, certo? Ó, vamos verificar aí, ó, se segue esse mesmo raciocínio. Eu vou ter um L aqui, vou ter um M e vou ter um C, certo? Então eu vou ter, ó, 3 consoantes aí, ok? 3 consoantes. E aqui em abacaxi, pessoal, eu vou ter quantas consoantes? Ó, eu vou ter o B, vou ter o C e vou ter o X. Então, eu vou ter 3 consoantes aí também, beleza? Então, o que, que eu jantei aqui, pessoal? Ó, eu vou verificar agora as minhas consoantes aqui nas minhas alternativas. Ó, couve, eu teria uma, duas consoantes, certo? Eu preciso de quantas consoantes? Eu preciso de, ó, uma, duas, 3 consoantes, certo? Não poderia ser, então, ó, couve. Melancia, eu teria uma, duas, 3, 4 consoantes. Então, ó, não poderia ser melancia também. E frango, pessoal, ó, frango eu teria uma, duas, 3, 4 consoantes, certo? Então, ó, não poderia ser, ó, frango também. E abacate eu tenho o seguinte, ó, uma, duas, 3 consoantes, que é o que eu preciso. Então, eu achei a minha alternativa aí. Letra A, abacate. Mas comenta aí embaixo para mim, ó, se você identificou uma lógica diferente, ó. Tenta aí pelo número de vogais, pelo número de letras, mas o que eu identifiquei foi a partir do número de consoantes, certo? Eu quero saber se você identificou um padrão diferente. É esse o objetivo aqui, a gente sempre vê mais de uma maneira de resolver esse tipo de questão. E tênis é 5, sandália é 6, chinelo é 7,
Então, bota 2, 3, 4 ou 5? Qual que seria a resposta dessa questão de raciocínio lógico aqui, pessoal? Você saberia responder? Se sim, coloque aí embaixo para mim nos comentários. Bom, pessoal, aqui a gente verifica que são todos utensílios para se utilizar no pé, mas isso não vai ser a resolução da nossa questão, porque não está pedindo aqui o próximo objeto aqui, né? Está pedindo um número correspondente a cada objeto. E tem diversas maneiras que a gente pode tentar aí tá pensando, por exemplo, a partir do número de letras, que é a mais famosa, pessoal. A partir do número de letras seria o método mais famoso para a gente tentar relacionar aqui esses 5, com o nosso objeto aqui, Poderia ser também a partir do número de consoantes, pessoal, consoantes, ou a partir do número de vogais, pessoal, que seria aí o nosso A, E, I, O, U. E o método que eu verifiquei aqui, pessoal, foi o seguinte, Primeiro eu comecei avaliando o número de letras, e eu vi aqui, que até algumas sequências aqui até que seguem um determinado padrão, mas elas não se respeitam, elas não se seguem para todas, Tênis, pessoal, a gente tem 5 letras. Considerando com repetição, pessoal, independentemente se aparece uma ou duas vezes a mesma letra na palavra. Aqui, sandália, pessoal, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras, pessoal. 8 letras. Aqui em chinelo, a gente verifica que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. E o que eu percebi aqui, pessoal, até segue um padrão no caso de tênis e chinelo, O número de letras corresponde aqui a esse número aqui, Só que no caso de sandália, pessoal, não segue esse padrão, Sandália, tem 8 letras. E aqui, é um 6. Mas o que eu percebi, pessoal? Eu percebi o seguinte, Tênis e chinelo não tem nenhuma letra que se repete. Por exemplo, chinelo, o C não se repete, o H também não se repete, o I não se repete, assim por diante. Aqui no tênis é a mesma coisa, o T, o E, o N, o I e o S só aparecem uma vez na palavra. E no caso de sandália, pessoal, eu percebi que tem palavras que se repetem, principalmente o A, Então, se a gente for tentar considerar aqui o número de letras sem repetição, desconsiderando aquelas palavras que se repetem, a gente teria o seguinte, O S seria a nossa primeira letra, o A seria a segunda letra, o N a terceira, o D a quarta, o A se repete aqui, então, vou pular. O L seria a nossa quinta letra, o I seria a nossa sexta letra e o A se repete de novo aqui, pessoal. Então, eu verifico, que sem repetição, sandália tem 6 letras, pessoal, S barra R, sem repetição. Então, a gente conclui que esse número está relacionado ao número de letras do objeto aqui, se é tênis, sandália ou chinelo, considerando todas as letras sem repetição. Então, para a gente achar a nossa resposta aqui, qual número estaria relacionado à bota, a gente simplesmente tem que contar a quantidade de letras que não se repetem. No caso de bota, pessoal, a gente teria o seguinte, O B seria a nossa primeira letra, o O seria a segunda letra, o T seria a nossa terceira letra e o A a quarta letra. Então, a gente tem 4 letras que não se repetem aqui em bota, pessoal. E a nossa alternativa aqui, só pode ser, então, a letra C. C4. Essa é a nossa resposta dessa questão de raciocínio lógico. E aí, você achou fácil, difícil? Acertou ou errou essa questão aqui? Coloca aí embaixo para mim nos comentários que eu vou estar verificando aí. Se abacaxi é 5, cereja é 5, limão é 5, então kiwi é 1, 2, 3 ou 4. Qual que seria a resposta dessa questão de raciocínio lógico aqui, pessoal? Você saberia responder? Coloca aí embaixo para mim nos comentários. Então, pessoal, para resolver essa questão aqui, de raciocínio lógico, se abacaxi é 5, cereja é 5, limão é 5, a gente tem diversas maneiras de tentar começar a pensar aí para determinar aqui, qual que é o número que vem aqui, Kiwi é 1, 2 ou 3 ou 4. A primeira delas, pessoal, é contar o nosso número de letras. O nosso número de letras da palavra, pessoal. No caso aqui, abacaxi, a gente teria, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, pessoal. Então, a gente marca aqui, 7 letras. Vamos colocar um 7L aqui, 7 letras.
Já vejo aqui que não está relacionado esse 5, então já não estaria relacionado esse número de letras. Mas vamos ver aqui se tem um padrão, ó. Se tem um padrão aqui, ó, de 7 para 5, que seja o mesmo aqui, ó, de cereja para 5, de limão para 5, ó. Então, ó, cereja aqui, ó, teria 6 letras. Certo? 6 letras. E aqui, ó, limão, pessoal, ó, limão teria, ó, 5 letras. Então a gente coloca aqui, ó, 5 letras. Pessoal, ó, aqui, ó, no caso, então a gente não tá seguindo necessariamente um padrão, certo? Por que que a gente não tá seguindo um padrão, pessoal? Ó, porque, ó, diferença de 5 para 7, 2, certo? Diferença aqui, ó, pessoal, ó, de 5 para 6 seria 1. E a diferença aqui, pessoal, ó, seria 0. Então, ó, a gente não segue necessariamente um padrão. E outra, se fosse seguir, por exemplo, um padrão aqui, ó, decrescendo 1, sempre decrescendo 1 aqui, ó, do nome, ó, da fruta, ó, aqui a gente teria aqui que o i é 4, certo? 4L. E o nosso número, pessoal, a gente teria como se fosse um número negativo aqui, ó. No caso, seria o número 5 aqui, certo? Continuaria o número 5 aqui e o nosso número aqui, ó. Diferença seria negativa, certo? Mas a gente não tem, pessoal, o nosso número 5 nas respostas. Então, por isso que não é por esse método aqui, ó, de número de letras, certo? A gente, ó, pode verificar também, pessoal, pelo número de vogais. No caso aqui, pessoal, o número de vogais, a gente teria o seguinte, ó. Palavra abacaxi. Tem 1, 2, 3, 4 vogais, pessoal. Então, a gente coloca aqui, ó, 4D, certo? Cereja teria, ó, 3 vogais. Vamos colocar aqui, ó, 3V. Aqui é V, pessoal. 3V. Limão, pessoal, ó, tem 3 vogais. Vamos colocar 3V. Então, ó, continua não tendo padrão, ó, porque, ó, 4 vogais, diferente aqui, ó, 4 para 5, diferença 1. Aqui já é diferença 2, ó, de 3 para 5, e aqui também é diferença 2, ó. Limão também 3 vogais para 5, então não seria o número de vogais, pessoal. Aqui, ó, a gente poderia variar também o número de consoantes aí, pessoal, mas eu já verifiquei isso que também não está relacionado, tá ok? Número de consoantes, mas você pode tentar aí também pelo número de consoantes. E o que eu verifiquei aqui, pessoal, ó, seria pelo número de letras diferentes, ó. Número de letras diferentes, certo? Essa aqui, ó, pessoal, seria a nossa quarta tentativa aí de achar um padrão para essa resposta, ó. Que seria pelo número de letras diferentes. E o que seria isso, ó, pessoal, ó? A seria a primeira letra diferente aqui de abacaxi, ó. B a segunda, o A se repete aqui, não conta. C seria a minha terceira, o A se repete aqui de novo. X seria a minha quarta, certo? E I, pessoal, seria a minha quinta, ó. Então, eu tô chegando à conclusão aqui, ó, que isso aqui, ó, é igual ao número de letras diferentes, certo? Porque eu tenho 5 letras diferentes aqui, ó. Então, ó, abacaxi a gente tem 5 letras, certo? Agora, ó, vamos ver cereja, pessoal, ó. Cereja teria uma letra aqui, aqui se repete, aqui teria minha segunda, ó. Aqui, ó, a terceira. Aqui se repete, aqui seria minha quarta e aqui seria minha quinta. Então, pessoal, ó, também cereja tem 5 letras diferentes. Então, ó, tá seguindo um padrão, certo? E agora, pessoal, ó, limão, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 letras diferentes também, pessoal. Nenhuma letra aqui, ó, é repetida. Então, ó, tá aqui o nosso padrão do exercício, pessoal, ó. Tá relacionado ao número de letras diferentes que não se repetem, certo? No caso de kiwi, então, pessoal, a gente, ó, tem 4 letras. O pessoal vem aqui, ó, pronto, ó, contei 4, marco 4 aqui. Mas não, tá errado, sabe por quê, ó? O i, ó, pessoal, se repete. Então, ó, kiwi teria, ó, 3 letras diferentes, pessoal, ó. 3 letras diferentes. Então, nosso gabarito dessa questão aqui, ó, seria a letra C, certo? 3. Kiwi é 3. E aí? Você conseguiu acertar essa questão de raciocínio lógico aqui? Ou você errou? Coloca aí embaixo para mim nos comentários. Se meu carro é prata, meu ônibus é branco, então meu caminhão é rosa, amarelo, azul ou vermelho. Qual que seria a cor do meu caminhão aqui, pessoal? Você sabe a resposta? Existem diversas maneiras que a gente poderia estar pensando inicialmente aí para tentar achar a nossa resposta. Como, por exemplo, o número de vogais. O número de vogais aí, pessoal, seria o nosso A, E, I, O, U do alfabeto, certo? Quando eu falo número de vogais, pessoal, é o número de vogais da palavra, ó. Por exemplo, carro é uma palavra aqui, ó.
meu carro é prata. Então, ó, sempre nesse tipo de exercício a gente tem uma relação lógica. Aqui a gente tem duas sequências dadas, pessoal. Uma sequência é um valor dado no exercício. Aqui, ó, pode ser que você não tenha percebido, ó, mas está informando, ó, o meu carro é prata. Isso aqui é uma sequência, pessoal. E a outra é, ó, meu ônibus é branco. Então, ó, se meu carro é prata, meu ônibus é branco, aqui, ó, tem um padrão lógico que eu vou determinar a cor do meu caminhão. Então, ó, esse número de vogais seria, por exemplo, ó, eu tenho duas vogais aqui em carro, eu tenho duas vogais aqui em prata. Então, ó, eu poderia dizer aqui, ó, que é duas vogais aqui do meio de transporte é igual a duas vogais da cor, entendeu? E aqui, ó, pessoal, ó, se a gente for fazer isso, ó, aqui até que dá certo, certo? Ó, duas vogais aqui, duas vogais aqui. E aqui no ônibus, pessoal, ó, a gente percebe o seguinte, ó, tem uma, duas, três vogais. Três vogais aqui. E aqui, pessoal, ó, tem uma, duas vogais. Então, ó, para esse método de vogais, pessoal, não pode ser por causa disso, ó, porque não segue um padrão. Se o número de vogais aqui, ó, da cor branca fosse igual ao número de vogais da palavra ônibus aqui, a gente poderia dizer, ó, que o número de vogais de caminhão aqui, ó, seria a nossa resposta, certo? Ó, uma, duas, três, quatro vogais aqui, ó. A gente teria que ter uma cor com quatro vogais, certo? Aqui, no caso, pessoal, a gente poderia deduzir que seria o amarelo, né? Se fosse esse o padrão, mas não é. Qual outra maneira a gente poderia pensar também, pessoal? Ó, poderia ser a partir do número de consoantes, certo? Mas eu já verifiquei aqui, ó, que não seria também, seria de uma outra maneira que eu pensei aqui para encontrar, mas você pode estar verificando aí se existe um padrão aí, ó, pelo número de consoantes, certo, pessoal? O que eu verifiquei aqui, então, foi o seguinte, ó, foi pelo número de letras, pessoal, número de letras em si da palavra, certo? Aqui, ó, a gente tem, ó, na primeira sequência, duas palavras, né? Como eu disse, carro e prata. O número de letras de carro, ó, é o seguinte, ó, uma, duas, três, quatro, cinco letras, certo, pessoal? Então, ó, 5L aqui, ó, certo? No caso aqui, ó, pessoal, da cor do carro, que é prata, tem uma, duas, três, quatro, cinco letras, pessoal, certo? Então aqui a gente ainda tem um padrão, certo? O número de letras aqui é o número de letras do carro, é o número de letras de prata. Então poderia ser esse padrão, ó. Vamos verificar no caso de ônibus, se segue a mesma coisa. Ônibus, ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras, pessoal. 6 letras em ônibus. E a cor do ônibus, pessoal, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, 6 letras. 6 letras também. Então, ó, esse é o nosso padrão, pessoal. A gente encontrou um padrão aqui, ó, para achar a nossa resposta. Por quê? Porque, ó, o número de letras do meio de transporte é o número de letras da cor desse meio de transporte. Foi esse padrão que a gente encontrou aqui, certo, pessoal? Ó, então, a partir do número de letras, tá ok? Dado isso, ó, a gente vai ter que encontrar aí uma cor, ó, que tenha uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 letras, pessoal. Vamos ter uma cor aí, ó, que tenha 8 letras. Então, ó, qual que é uma cor aqui que tenha 8 letras nas respostas aqui, ó? Rosa, pessoal, teria uma, duas, três, 4 letras. Então, não pode ser rosa. Amarelo, pessoal, ó, teria uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 letras, pessoal. Quase, mas não é. Aqui, azul, pessoal, a gente teria uma, duas, três, 4 letras, pessoal. Então, não pode ser azul também. E aqui, ó, só nos resta a letra D, vermelha. Vamos verificar se é mesmo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7, 8 letras, pessoal. Então, ó, a nossa resposta desse exercício aqui é a letra D, vermelho. Meu caminhão é vermelho. E aí, você acertou essa questão aqui ou você errou? Comenta aí embaixo para mim. E comenta aí também, se no caso você acertou, se foi por esse raciocínio ou você pensou de uma maneira diferente. E para eu saber, né, que você assistiu esse vídeo até aqui, comenta aí embaixo para mim qual estado e qual região do país você é, se você está falando do Brasil, é claro. Se você está falando de outro país, comenta aí embaixo para mim qual é a região que você tá, ok? Que eu gosto de conhecer um pouquinho de vocês. Então, pessoal, sou aqui da região de Campinas, São Paulo. Comenta aí se você conhece ou não, tá ok? E é isso, pessoal. Se você gostou dessa resolução aqui, quiser tornar-se membro do canal, botãozinho aí embaixo, ó, seja membro. E é isso. Te vejo no próximo vídeo.